Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos fazer um exercício de parametrização de curvas? O exercício que a gente vai fazer hoje, gente, é esse aqui. Parametriza a curva dada pela interseção das superfícies e ele dá as duas superfícies aqui, tranquilo? O primeiro passo pra gente é entender quais são essas duas superfícies, tá? Então vamos olhar para cada uma separadamente. A primeira equação, ela é a equação de uma esfera, né? Uma esfera de raio 2 centrada na origem. O esboço dela é esse aqui, tranquilo? A segunda equação é a equação de um cone. Percebe o seguinte, que como a gente só tem a raiz positiva, a gente só tem mais a raiz aqui, o nosso cone, ele vai ser só a parte de cima do cone, tranquilo? Então quando a gente intercepta esse cone com essa esfera, a gente vai gerar uma curva, tá? E a nossa curva é essa aqui. Olha só, a interseção dessas duas superfícies dá uma curva que é meio que uma circunferência, tranquilo? Uma circunferência inclinada, começando nessa interceptação aqui do cone com a esfera e terminando na outra lá em cima, beleza? Então descobrimos a nossa curva, entendemos mais ou menos como é que ela é. Vamos então partir para o nosso passo 2, que é parametrizar propriamente dito a curva. Então como é que a gente parametriza uma curva? A primeira ideia é a gente tentar olhar para cada uma das equações separadamente e encontrar ou uma parametrização explícita ou uma parametrização daquele macete cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente não consegue fazer nenhum dos dois casos em nenhuma das duas equações. Por quê? Porque todas as duas equações têm x e yz. X, yz. Então a gente não vai conseguir direto fazer nenhuma parametrização. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sumir com uma das duas variáveis. Nesse caso aqui, olha só, z já está isolado, né? Então z já é igual a raiz de xy. Então a gente pode pegar esse z e substituir aqui em cima. Olha só como é que vai ficar. A nossa segunda equação é essa, né? Z igual a raiz de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Na equação lá da esfera, a gente tem z ao quadrado, né? Então vamos ver como é que fica z ao quadrado? Se a gente levar ao quadrado aqui em cima, isso aqui fica x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E é isso aqui que a gente vai substituir na equação da esfera. Então olha só, comparando com a equação 1, que é a da esfera, como é que fica? A gente vai repetir o x e o y, então aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, e o z ao quadrado a gente vai substituir por isso que a gente encontrou aqui em cima. Então isso aqui fica mais x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Continua igual a 4, beleza? Então essa é a equação que a gente encontrou que tem apenas duas variáveis, né? Ela desse formato aqui a gente não consegue parametrizar ainda. A gente vai precisar dar uma organizada nela, tranquilo? É exatamente isso que a gente vai fazer no nosso passo 3. A gente vai pegar essa equação e organizar. Olha só, a equação que a gente tem é essa aqui. Eu escrevi tudo que tem x em vermelho e tudo que tem y em azul, tá? Vamos organizar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é juntar o x ao quadrado com x ao quadrado. Então aqui fica 2x ao quadrado. A segunda etapa é pegar isso aqui e abrir, porque isso nesse formato aqui não ajuda nada pra gente. Então como é que vai ficar? Mais y ao quadrado, vindo daqui. E quando a gente abre, fica y ao quadrado menos 2y mais 1. Isso aqui continua igual a 4, beleza? Juntando mais ainda um pouquinho, olha só. Isso aqui continua 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vem aqui para baixo ainda, tá? Juntando y ao quadrado com y ao quadrado, 2y ao quadrado, menos 2y, passando 1 para o outro lado, isso aqui é igual a 3. Percebe que está tudo aqui multiplicado por 2, né? Vamos dividir então para ficar mais bonito? Dividindo por 2, isso aqui fica x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos y é igual a 3 meios. Beleza? Então pronto, está começando a ficar com uma cara melhor, né? O que a gente precisa? Para a gente usar o nosso macete, o que a gente faz? Aí a gente tem que ter um cara ao quadrado, que já tem o x ao quadrado, e um outro cara também ao quadrado. Percebe que aqui ele ainda não está na forma que a gente quer, né?
a gente tem que dar uma mexida nesse y ao quadrado menos y, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer para deixar ele numa coisa só ao quadrado para comparar com o seno. Olha só. O que a gente tem? Y ao quadrado menos y. E o que a gente quer é um parêntese de y menos uma constante ao quadrado, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos abrir aqui e comparar. Olha só. Y ao quadrado com y ao quadrado. Beleza. Menos com menos. O que a gente tem aqui? Y. E quem que a gente tem aqui? 2AY. Percebe que é esse A que a gente quer descobrir quem é, não é? Olhando para esse, comparando aqui menos y com menos 2AY, a gente percebe que 2AY tem que ser igual a y. Com isso, 2A tem que ser igual a 1. Então A é igual a 1 meio. Então o que a gente queria aqui era descobrir quem que é o A. Conseguimos. A é igual a 1 meio. Como é que fica então? Olha só. A nossa equação, a nosso parêntese, ele vai ficar y menos 1 meio, tá? Isso ao quadrado, quem que é? Y ao quadrado menos y mais 1/4. Então, olha só. Comparando com esse y ao quadrado menos y, o que está faltando na nossa equação? Está faltando só o 1/4. Tranquilo? É isso que a gente tem que entender aqui. Então, olha só. Voltando lá para aquela equação que a gente encontrou nesse passo ainda. O que a gente tem? X ao quadrado, y ao quadrado menos y. E agora a gente vai descobrir, vai usar aquele 1/4 que a gente achou. Se a gente somar 1/4 aqui e somar 1/4 aqui, por que eu somei na direita também? Para não alterar a equação, tá? A gente tem que somar 1/4 na esquerda e somar 1/4 na direita. Como é que isso aqui fica? X ao quadrado mais y ao quadrado menos y mais 1/4. Isso aqui é igual a quem? 3 meios mais 1/4. Isso aqui é igual a 7/4. Por que raios a gente fez isso? Por que somar 1/4 dos dois lados? Isso não parece fazer muito sentido. Olha só o que a gente conseguiu ao somar 1/4 dos dois lados. Esse pedaço aqui da equação é exatamente igual a y menos 1 meio ao quadrado, que é o que a gente precisava. A gente precisava de um parêntese e um cara ao quadrado, ou seja, a gente precisava ter somente um termozinho ao quadrado. Reescrevendo isso aqui, como é que ficou? X ao quadrado mais y menos 1 meio ao quadrado é igual a 7/4. Está bem parecido já, né, com o nosso macete. Olha só. No nosso macete a gente aprendeu o quê? X ao quadrado, cosseno ao quadrado. Beleza. Agora a gente já tem um termo só ao quadrado e aqui a gente tem seno ao quadrado. O que está faltando? O lado da direita fica igual a 1. Não tem problema. É só dividir tudo por 7/4. Olha como é que fica. Ficou um negócio meio grande, né? Mas é isso. Tudo isso aqui igual a 1. Agora sim, ficou perfeito. Tranquilo? Vamos lá, então. O nosso próximo passo, agora que a gente encontrou uma equação que já dê para usar a parametrização, qual que é? É a gente comparar essas duas equações e descobrir qual que é o x de t e o y de t. Olha só, a gente descobriu que esse cara aqui é igual a cosseno ao quadrado e que esse cara aqui é seno ao quadrado. Então vamos desenvolver isso aqui. Olha só. 4/7 x ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 7/4 de cosseno ao quadrado. Tirando a raiz, x é raiz de 7 sobre 2 cosseno t. Isso aqui já é x parametrizado. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá? Y menos 1 meio ao quadrado é igual a 7/4 seno ao quadrado de t. Beleza? Tirando a raiz, y menos 1 meio é igual a raiz de 7 sobre 2 seno. Então, y é igual a raiz de 7 sobre 2 seno mais 1 meio. Também encontramos y parametrizado. O que está faltando para a gente terminar a questão? O z, né? A gente encontrou x, encontrou y. Então agora o nosso próximo passo
passo 5, é a gente calcular o z em função de t. Como é que a gente faz isso? Essa equação aqui é a equação do cone, se lembra? Agora a gente sabe quem que é x e quem que é y. Então, se a gente substituir isso aqui dentro, a gente chega na equação de z. Aqui é só trabalho de conta mesmo, tá, galera? Olha só, substituindo fica isso ao quadrado, y menos 1 ao quadrado. Abrindo esses dois termos ao quadrado, fica 7 quartos cosseno ao quadrado, mais 7 quartos seno ao quadrado, que a gente sabe que isso aqui é igual a 7 quartos, não é? Porque, olha só, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado. Então, isso aqui some. E fica igual a 7 quartos, beleza? 7 quartos mais 1 quarto é igual a 2. Então, no final das contas, z de t é igual a 2 menos raiz de 7 sobre 2, seno t. Tranquilo? Beleza, então encontramos x, encontramos y, encontramos z. Para ficar bonitinho só, olha só, a parametrização ela é x de t igual a raiz de 7 sobre 2 cosseno, y de t, raiz de 7 sobre 2 seno mais 1 meio, e z de t, essa raiz toda aqui, de 2 menos raiz de 7 sobre 2 seno t. Isso aqui é a nossa parametrização, tá, gente? Então terminamos a questão. Por hoje é isso. Grande abraço.